Boa noite a todos. Só tem a nossa irmã ali pela primeira vez na casa, né? Seja bem-vinda, em nome da casa. Espero não decepcioná-la, viu? Vou me esforçar para que possamos ter uma conversa produtiva e que possamos todos, inclusive eu que vos falo, tirar proveito. Esse é o objetivo, é o fim de quem vem aqui usar a tribuna. O nosso assunto de hoje é um assunto que tem a ver com todos nós. Penso que sim. Antes eu quero começar fazendo uma citação de uma expressão que eu acho muito bonita e que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Não é de um espírita, mas é de um espiritualista, de um homem que ele teve um papel muito importante na filosofia que ele fundou. E eu vou citar a expressão aqui, abro aspas. Ele diz assim: assim como uma chama é alimentada pelo combustível, o sofrimento é alimentado pelo apego. Essa expressão é atribuída a Siddhartha Gautama. Buda é o fundador e a figura central do budismo. Ele foi um príncipe que renunciou à sua vida de luxo para buscar a iluminação e entender o sofrimento humano. Buda, na verdade, não é um nome próprio. Muita gente até pensa, não é? Como Cristo, também não era um nome próprio, é um título. Então, Buda significa o iluminado, ou aquele que desperta. Buda ensinou o caminho para o Nirvana, que envolve a superação do sofrimento através do equilíbrio, da meditação e da ética. Embora tenha nascido num contexto hindu, Buda fundou uma filosofia religiosa distinta, que é o budismo, e que hoje é praticado em diversas vertentes e em diversas nações. Falamos um pouquinho do Buda, que não era espírita, porque também não havia ainda o espiritismo, mas a sua filosofia é respeitada. Agora, o nosso assunto de hoje, como nossa querida Mirtz falou, neste mundo não somos donos de nada. Vírgula. Então por que tanto apego às coisas? Pode ser que aqui nessa plateia, hoje diminuta, dado a chuva, né? Pode ser que alguém aqui não tenha apego às coisas, já esteja livre desse quesito do apego. Eu confesso que ainda não estou. E, sinceramente, me esforço e digo que não sou, e minha mulher depois diz, mas você guarda tanta coisa, e aqui eu vejo que no fim ainda me apego a algumas coisas. Não tenho o sentido assim do apego, mas de acumular algumas coisas. E mudança é que a gente vê quanta coisa a gente tinha que nem sabia que tinha, que não usava, não é? Bom, mas como estamos aqui num centro espírita, vamos falar de uma mensagem do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido Allan Kardec. Ele afirma que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. O egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, e desenvolver a outra, a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo
quanto no futuro, na vida futura, numa outra encarnação. É o professor Denivar Risvaio. Desapegar-se é deixar de ser egoísta, é estar cada vez mais perto de si mesmo e de Deus. É utilizar os bens materiais como necessidade, sem, no entanto, considerá-los prioridade maior ou algo insubstituível. Porque às vezes a gente tem coisas ou bens que a gente até utiliza por necessidade. Mas a gente utiliza de tal forma que se aquele bem se danificar, ou se a gente se desfizer dele por alguma razão, é como se perdesse um dedo, ou qualquer uma outra parte do nosso corpo. Tal o apego que nós temos àquele bem. Não a necessidade de utilização, a sua utilidade, mas é o apego que a gente tem. Começa a criar um apego por um bem qualquer. Quando se propõe o desapego, na verdade, não estamos sugerindo abandonar o mundo. Afinal, estamos na carne, na matéria, né? Então não podemos abdicar de tudo, porque aqui nós somos matéria. Não precisamos utilizar as coisas materiais. Mas o importante é compreender que a existência neste planeta é transitória e impermanente, efêmera, passageira. O que é imortal e verdadeiro é o Espírito. Esse transcende as nossas várias existências, sobreexiste a morte do corpo físico. Devolvemos o corpo à natureza e, como dizia o insigne químico francês Lavoisier, na natureza tudo se transforma e nós, como matéria da natureza, também cederemos o corpo, devolvendo aquilo que um dia constituiu o veículo para transportar o espírito quando encarnado, não mais servindo como veículo para o espírito, ele se transforma em plantas, carbono, azoto e tantos outros componentes químicos que na natureza nada se perde, apenas se transforma, né? Agora, quando nós desconhecemos essa verdade, ou mesmo quando abdicamos, muitos são os comprometimentos que afligem a nossa saúde, a nossa família, os amigos e a própria felicidade, em busca de conquistas temporárias, efêmeras. Esquecer ou deixar para mais tarde a evolução espiritual, a aquisição das riquezas, aquelas riquezas de que Jesus falava, que as traças não consomem, a ferrugem não corroem, nem os ladrões tampouco batem, arrombam e roubam. Em troca dos prazeres e dos tesouros materiais, estes sim, as traças consomem, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Isso tudo é marca inegável de apego, de imperfeição. Característica, aliás, muito comum a todos nós. De uma forma ou de outra, a gente está apegado a alguma coisa ou a alguém. Também as pessoas, a gente se apega e confunde. Eu amo tanto aquela pessoa, às vezes eu sou tão apegado a ela, é diferente. Amar não é apegar-se, porque apego aprisiona, amor liberta, compreende? Né? Na primeira obra da doutrina espírita, lançada em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, no capítulo 12, na terceira parte, que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros. Nessa terceira parte, no capítulo 12, Perfeição Moral,
As virtudes e os vícios é o título. Na questão número 859, o professor Allan Kardec faz uma pergunta que eu considero tão pedagógica, tão didática. A pergunta de número 895. Ela diz assim, Kardec perguntando: postos de lado, deixando para lá, os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É pedagógica essa pergunta, né? Olha, postos de lado, os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta que os espíritos deram a Kardec foi a seguinte: é o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. E eles prosseguem: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno grande. E eles completam: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se apegar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu futuro. Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a informação de que quando o nosso ego domina as nossas ações, nós temos atitudes tão egoísticas, de somente satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, sem medir as consequências por nossas escolhas. É o egoísmo, é o interesse pessoal. Primeiro eu e depois eu. Afinal, não tenho tempo para perder. Cada um que se vire, né? Eu tenho a ver comigo. E às vezes, quando você se preocupa com o outro, esse a ver comigo está no outro. Você se sente bem e recebe de volta aquilo que você mandou para ele. A lei de ação e reação, do retorno, né? Causa e efeito. Sábio, está lá no Livro dos Espíritos, é aquele que renuncia pela força da verdade a si mesmo, libertando-se do egoísmo, caminho seguro para a felicidade plena. Os espíritos superiores nos orientam a agir no bem sem segunda intenção. É aquele famoso dito popular: fazer o bem sem olhar a quem. A sacrificar o interesse pessoal pelo bem do próximo, exercitando a mais meritória de todas as virtudes, a verdadeira e desinteressada caridade. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, todos conhecem, né? O cerne dessa carta é a caridade. Ele vai dizer, sem a caridade, ele diz sem o amor, no sentido de caridade, eu nada seria. Seria um símbolo que retine apenas. E tem uma música muito bonita, né? Que o Legião Urbana gravou,
pegando textos desta carta e texto de um poema de Luiz Vaz de Camões. Ele aí juntou os dois e deu aquela preciosidade de música que todos conhecem. Desapegar-se, portanto, meus amigos, é preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões e do ódio e dos impulsos que o geram. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Não é, Ângela? Quando nós reencarnamos, aqui chegamos no planetinha Terra, esse planeta azul, esse mundo de provas e de expiações, planeta escola, ao mesmo tempo planeta presídio, ao mesmo tempo planeta hospital, é um combo completo, coisas do Criador, a cuja incumbência coube ao Cristo de Deus, ao Mestre Jesus. Então, quando nós aqui chegamos com um corpinho minúsculo e desnudo, não é? Quando desencarnamos, também devolvemos esse mesmo corpo à natureza, pelas hostes da morte, também desnudo. Só não fazemos assim porque alguém vai vestir o corpo, senão iríamos tal como viemos para cá. Mas por questões de cultura, ninguém vai enterrar um corpo nu, desnudo. Mas apenas por questões de cultura. Há povos que enterram desnudo. Porque a gente nasce assim. E uma vez que os laços foram cortados, os liames dos fluidos vitais foram cortados e acabaram, aquele corpo não serve mais para nada, vai ser transformado para a natureza, mas o espírito não quer saber mais dele, porque não serve mais. Já se desligou. A pergunta que não cala: por que então a gente chega aqui nu, volta como chegou, e a gente se apega a tantas coisas? Se na hora de fazermos a viagem, não adianta quando o trem para na estação, você mudar para o vagão de trás. Vai para o outro vagão, para o outro. Chegou no último, não tem mais, é o último vagão. É nesse que você embarca. E vai logo porque o trem já vai partir. E se tentar pular, vai de qualquer jeito. Naquele dia ninguém escapa. É o ciclo que se encerra. Aí a gente às vezes compra aquele carro dos sonhos. Agora está em moda, né? O BYD, top de linha, não sei quantos milhares de reais. E na primeira saída, vem alguém despercebido, topa amassar a porta. E você diz: meu Deus, eu nem fiz ainda, mal saí da concessionária. O problema não é a porta que amassou, é que aquele bem parece que é tão ligado a você que é como se tivesse quebrado um braço seu, mas amassou foi a porta do carro. Mas a gente sente, às vezes, tem problemas, entra em depressão. Foi o carro que eu lutei na minha vida para comprar. Quando comprei, eu sou de azar. Eu não dou sorte na vida. Então a gente se apega a muitas coisas, quando na verdade tem uma música, a maioria aqui jovem, né? Mas estou vendo uns cabelinhos aqui brancos, outros pintadinhos, como o meu. Mas quem tem menos de 50, talvez não conheça, ou não tenha conhecido um grande sambista carioca, Roberto Ribeiro. E ele tem uma música, quem é da minha faixa, né? Septuagenário conhece bem. Ele tem uma música que o nome é Inquilino do Universo. Embora seja ele carioca, e eu morei no Rio um tempo, fui até algumas vezes assistir shows dele lá, esse samba ele grava com quem ouve pensa que é um estilo nordestino, como a sanfona,
lembra mais um forrozinho, embora sendo ele um grande sambista. Nesse samba ele vai dizer que nós pagamos para nascer, pagamos para morrer, pagamos tudo na vida e não somos donos da vida. No final ele vai dizer que nem na própria morte e nem na vida nós apenas somos inquilinos do universo, não somos donos de nada. E eu me lembrei desse samba e agora citei aqui essa palavra, porque nós não somos donos de nada. Nós somos usufrutuários. E usufrutuário é aquela pessoa que tem o direito de uso do bem, mas não de propriedade. Por exemplo, você aluga um bom apartamento, uma boa casa, então você tem o direito de uso enquanto vigie o contrato. O proprietário não pode entrar sem a sua permissão, porque você tem o usufruto daquele bem. Agora, a propriedade é do proprietário, não é sua. Então nós somos assim. Somos inquilinos de Deus. Quando Ele bem lhe aprouver, Ele manda a gente de volta. E não adianta fazer beicinho e dizer, Senhor, espere um pouquinho que eu vou concluir o meu doutorado esse ano, só falta o meu trabalho de conclusão de curso, já estou elaborando para ir para a banca. Ou, Senhor, estou terminando a minha chácara ali na praia que eu fiz, deixa eu inaugurar primeiro. Não, é o dia que ele está marcado. E o corpo? Meu corpo, minhas regras, né? É um movimento. Mas esse corpo é seu mesmo? Quando alguém morre, alguém desencarna, você já viu algum defunto caminhando para o cemitério? Olha, pessoal, vou lá, obrigado, aí me acompanhe, que eu estou indo me despedir de vocês. Não. Alguém leva esse corpo. Senão ele apodrece ali mesmo, onde tiver. Então nós não somos donos do corpo. O corpo é um empréstimo, é uma dádiva que Deus concede a nós quando encarnados, porque na matéria o espírito vai precisar de um veículo carnal para desenvolver as suas tarefas na evolução. Então Deus concede um equipamento perfeito, porque o corpo humano é de uma perfeição imensurável, coisas do Criador, não é? Um laboratório químico que nós temos dentro da gente. Veja que você come uma feijoada e se engolir um pedacinho de osso, às vezes vai, e quando sai a química marronzinha, pastosa. Tudo aquilo duro transforma lá em vitaminas, proteínas, tudo na medida certa. Quando a gente abusa desse corpo com a bebidinha, ou usando alguma droga entorpecente, aí vai danificando essa matéria. Aí começa, estou sentindo um queimor, estou sentindo um gás. Já é um ferimentozinho lá dentro, é uma úlcerazinha, uma gastrite. Porque nós danificamos o que era perfeito no livre-arbítrio, utilizamos mal e danificamos as peças dessa engrenagem tão perfeita que é o nosso corpo. Mas ele tem uma validade, uma vigência. Quando aquele fluido vital, que é o combustível com o qual nós vimos nutridos para determinada caminhada, 70 anos, 80, 90, já está na reserva. Aí você vê que a pessoa fica mais fraquinha, né? Já não pode abusar do veículo, mas ainda está no fininho. Quando acaba o combustível, tchau e bênção, todo mundo se despede. Então, a gente abusa, mas não somos dono de nada. A maior fortuna, também nós não somos dono dela, aqueles que têm. Porque quando Deus resolve mudar de mão, porque você está usando o mal, Ele muda. Pelas hostes da morte, às vezes os herdeiros acabam tudo logo, cada um quer seu pedaço, ou às vezes por uma falência financeira, por uma doença,
Você que era o cabeça daquela holding, pegou uma doença degenerativa, não sabe o que está fazendo mais. É tornado incapaz judicialmente, os outros vão gerir tudo, e às vezes de forma errada, acaba tudo. Nada nos pertence, nada mesmo. Tudo é efêmero, passageiro, impermanente. Agora, o que é imortal e que transcende e sobreexiste às mortes dos corpos físicos, quantas forem as encarnações, é o nosso espírito. Esse a gente diz que é imortal, não é eterno, porque é eterno só Deus, porque Deus é incriado. Nós fomos criados, então somos criaturas. Uma vez criadas, nunca mais morreremos, só os corpos. Por isso nós somos imortais, a partir de quando Deus nos criou. E deu a cada um uma missão diferente, mas com o mesmo objetivo, para chegar ao mesmo fim, a mesma meta, a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu, dizia Jesus. E nós vamos ser, tal como Ele. Beto, mas é uma ousadia isso. Você vai ser igual a Cristo? Eu vou. Vocês que não queiram, eu quero. Mas todos vão, mesmo aqueles que dizem que não acreditam. Porque foi Ele quem afirmou. E se Jesus afirmou, gente, não temos por que duvidar. É seguir, procurar imitá-lo. Ele é o nosso modelo, o modelo tem que ser imitado. Ele é o nosso caminho, então eu tenho que andar por este caminho. Ele é a vida, então eu tenho vida nele. Ele é a luz. Olha, tem que brilhar porque ele é a luz. E diz, fazer brilhar a vossa luz conosco. Então, gente, é seguir. Não é? Agora, falando em Jesus, eu falo de qualquer assunto, gente. Agora, Jesus sempre atravessa e rouba a cena comigo. Não tem jeito. Quem não gostar de Jesus, tenha paciência hoje. Jesus, será que ele chegou a falar sobre esse negócio de desapego? Que o assunto hoje é o desapego. Será? Mateus, antes chamado Levi, filho de Alfeu, antigo cobrador de impostos, colega de Elinar, lá da coletoria de Cafarnaum. Elinar ainda era fazendo concurso lá, né, Elinar? Mateus foi um grande biógrafo de Jesus, cujo evangelho é o mais alongado, o mais extenso, porque ele conviveu muito e era um dos mais cultos daqueles 12. Os outros eram analfabetos. Judas tinha alguma noção, muito avarento, né? Tomava conta das finanças. Mateus era mais culto. E lá no livro que leva o seu nome, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19, nos versos 16 a 30, certo homem importante chegou a perguntar a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então retrucou: por que me chamais bom? Bom, só um, Deus que está no céu. E ele diz: mas, se queres ser perfeito, olha a perfeição, porque ele queria ir para a vida eterna, ir para o céu. Mas para ir para esse céu, ou para conquistar a vida eterna, um plano espiritual mais elevado, os mundos ditosos na linguagem espírita, é preciso atingir a perfeição. Por isso que Jesus já foi dizendo: se queres ser perfeito, olha, cumpra os mandamentos. Aí esse jovem tinha por volta de 40 anos, porte atlético. Depois eu falo um pouquinho dele, para a cultura nossa aqui, viu? No texto evangélico não tem os detalhes, mas eu tenho. Bom, aí o jovem pergunta: mas que mandamentos? Jesus aí invoca a Torá. Jesus era judeu. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo.
não roubarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, e vai citando o decálogo de Moisés lá no livro de Êxodo, o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Aí aquele jovem que era um cumpridor fiel da Torá, ele era candidato a rabino, era contemporâneo de Saulo de Tarso, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. Esse jovem era muito conceituado naquela sociedade, era muito rico e tinha um bom coração. Ele aspirava realmente esse céu no linguajar do judaísmo. E ele disse: mas Senhor, isso tudo eu já faço desde a minha primeira juventude. Que mais ainda me falta? Aí Jesus, checkmate. Então, meu filho, uma coisa apenas te falta. Vende tudo que você tem, mas não é para vender e ficar com o dinheirinho da venda, que era uma fortuna. Não, venda tudo, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Agora, gente, haveremos de convir que não é fácil, né, uma tarefa dessa. Você pense um cara milionário ou multimilionário e ouvir uma proposta dessa, dê tudo para os pobres, dê tudo, não é para ficar com nada, não. Quem aqui era capaz de fazer isso? Não pode mentir, hein? Eu não sei se eu seria capaz. Mas, diz o texto, eu estou dizendo com as minhas palavras, mas diz o texto que o jovem, cabisbaixo, muito triste, deu as costas e perna para quem te quer. Saiu. É quando Jesus diz aquela célebre frase: em verdade eu vos digo que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E ainda afirma em verdade que é mais fácil que um camelo passe por um orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Foi ali que Jesus disse isso. Mas a gente pergunta, Jesus não disse que nenhum rico entraria no reino dos céus. Ele disse que era difícil, porque a riqueza é tentadora, torna o homem egoísta. Mas tem as exceções. Jesus foi almoçar na casa de um homem muito rico. Seu nome era Zaqueu. E era um homem, além de muito rico, detestado por aquela sociedade, porque ele é também um cobrador de impostos, e esse era o chefe dos cobradores de impostos. Era o diretor de tributação de lá, ali na. Era um homem que queria saber todos os tributos, quantas anda aí a estatística de arrecadação. Era o chefe da arrecadação, aliás. Então, Jesus manda ele descer da árvore, que ele era pequenininho, estava em cima da árvore, queria ver Jesus. E também era um homem que tinha um coração bom e estava cansado daquela vida, queria mudar mesmo. E Jesus diz: desce daí, Zaqueu, chamando pelo nome, que hoje me convém almoçar, pousar em sua casa. E Jesus vai lá, participa da refeição, conversa com ele, é apresentado a Jesus os seus familiares, os seus servos. Detalhe, Zaqueu tratava bem os seus servos, não tratava mal. Zaqueu dava trabalho às pessoas que vinham de Jerusalém a trabalhar nas suas terras. Por isso que, quando ele, num momento determinado, ele disse: Senhor, eu estou cansado dessa vida. Eu quero prometer aqui diante do Senhor que hoje, a partir de hoje, eu vou vender tudo que eu tenho. E ele nem tinha ouvido a história que Jesus disse ao homem lá: vou vender tudo que eu tenho, a metade vou dar aos pobres e a outra metade vou tirar um pouquinho, por um tempo para me manter, e depois vou viver do meu suor e vou pagar em 4 vezes a todas as pessoas que eu defraudei, que ele cobrou exorbitantemente os tributos. E não diz o texto evangélico se ele fez isso, mas Humberto de Campos vai dizer na sua obra Boa Nova que ele fez isso. O próprio Zaqueu vai dizer que fez. Quem tiver interesse, a obra Boa Nova de Humberto de Campos tem um capítulo
dedicado a Zaqueu. A história daquele homem é linda. Pois bem, voltando aqui ao o homem rico, que no texto de Mateus está escrito Jesus e o mancebo rico. Alguns tradutores dizem Jesus e o jovem rico. É o jovem que encontrou Jesus, mas preferiu ficar com a riqueza. Quando Jesus diz a ele para se desfazer da riqueza, não é para ele ficar miserável. Jesus ali estava apenas querendo ver até onde o amor dele por Deus, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles, como judeus, seguiam, até onde ia esse amor por Deus, ou até onde ia o seu apego aos seus bens materiais. E parece que ali pesou na balança mais os bens materiais. Embora ele já tivesse um pendor de mudança, mas naquela prova ele ainda ficou em recuperação. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? O nome dele era Efraim, por volta dos 40 anos, atlético, corredor de bigas, aquelas bigas dos romanos. 3 dias parece que depois daquele encontro, ele foi participar de uma corrida de bigas. E pasme, num acidente, ele desencarnou. Tanto apego, deixou tudo. Porque, na verdade, não era dele aquela propriedade, ele era usufrutuário. Ele ainda era uma espécie de banqueiro, um precursor dos bancos de hoje. Os ricos daquela região, como ele era muito conceituado, iam depositar nele grandes somas e ele recebia em depósito e pagava com juros. E assim, é uma espécie desses investidores, né? É um precursor dos bancos. E o jovem morreu. Ele tinha mansões em Jericó. Jericó era uma espécie de Miami daquela época. Em Cafarnaum, vinhedos, mansões em Jerusalém. Era um homem muito rico, mas preferiu ficar com a riqueza. Quem diz isso, o nome dele é Efraim, e esses detalhes que não estão na Bíblia, é numa obra importante de Ivone do Amaral Pereira, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco. É lindo esse texto e a obra de Ivone que todo mundo conhece. Bom, às vezes a gente se apega tanto aos bens que a gente possui, que em vez de a gente possuir aqueles bens, na verdade, aqueles bens é que possuem a gente. Ou seja, nós somos possuídos por aquelas coisas que a gente possui. Tamanho o apego que a gente tem às coisas. Um amigo meu, uma vez, eu fui para um lugar, aqui a gente ia para Pirambu, no carro dele, era um Monza na época, novinho, cor de vinho, e choveu como hoje. Aí tinha estiado, fomos passar por um lugar e tinha uma lama, já lá na Barra dos Coqueiros. Ele voltou. Rapaz, está chovendo, vai sujar muito o carro, está limpinho. Voltamos. Aí eu digo, eu não quero eu me sujar. Agora o carro, manda lavar depois, não é? Mas é assim, só um exemplo, até lúdico, mas é a forma como a gente é apegado às coisas materiais. Aquela conta que você tem no banco também não é sua. Você é um depositário só. Está no seu nome, no seu CPF, no seu saldo, no aplicativo hoje, né? Mas um belo dia, você pode perder. Como eu já perdi. Levamos um golpe e perdemos. E daí? Vida que segue. É nessa hora que a gente vê que não é da gente. Senão você não perdia. Né? Uma grande empresa, falência, mas não era uma propriedade tão... Mas agora não é mais. Então tudo na vida é transitório, efêmero, passageiro, rapidinho. Não adianta. A nossa idade, a gente nasceu ontem, quando o horário está com 70. Mas foi ontem, eu me lembro de coisas de quando eu era menino, das meninices, mas passa tão rápido.
Ah, mas eu sou longevo, morri com 90, 102 anos. Rapaz, cruzou um século. Mas o que são 102 anos numa eternidade? Não é nenhum piscar de olhos, gente. É coisas quânticas que a gente não tem ainda como mensurar. É necessário, então, gente, abdicar de tudo, exceto aquilo que é necessário. Agora, quando se diz desapegar-se das coisas e das pessoas, da minha mulher que eu amo tanto, do meu marido que eu amo tanto, do meu filho, da minha mãe, sim. A gente confunde amar com apegar-se. Aquele filho, aquela filha que vai embora lá para Londres fazer um doutorado e gostou e ficou por lá. Tá bem. E o pai e a mãe, meu filho, criei com tanto carinho, uma parte de mim foi embora. Ora, um dia nós também deixamos o ninho, batemos asinhas e voamos para longe. Eu saí de Piranhas, lá no sertão do Rio São Francisco de Alagoas. Vim para aqui, passei pouco tempinho, fui para o Recife, fui Rio de Janeiro e saí por esse mundo todo. Nunca mais, eu vou lá turismo hoje. Sou do estranho lá, que ninguém me conhece mais. Então, nós não somos nem daqui, nós somos do universo. A minha terra natal, quando eu morrer, quero me enterrar lá. Ninguém faz o trabalho. Se eu morrer aqui e levar para Piranhas, para quê? Eu não vou estar lá nem aqui. Eu vou estar onde eu fizer, por onde aqui encarnado, é onde eu vou estar. Talvez na psicosfera aqui do ambiente. Então, o apego não deve ser confundido com o amor. Porque quem ama, protege, mas liberta. E quem se apega, escraviza, sufoca. Pense aquele casal que é um amor, não vivo sem ela, nem ela sem ele. Ficam sufocados. Se passa 5 minutos no banheiro, minha filha se demorou tanto, estava preocupado. Já ia lá bater na porta. Minha filha estava só passando shampoo hoje para ser bonita para você. Fui no supermercado, a mulher, meu filho demorou, ela estava preocupado. Alguma coisa, veja se não é sufocante. Não, se for alguma coisa, ele diz, eu vou demorar, tive um probleminha e tal. Quer ajuda aí? Não, se precisar, chame. Mas a gente se apega tanto e aí usa o eufemismo do amor. Eu amo tanto, eu protejo os meus. Conheço algumas mães mais do que pais, porque a feminilidade é mais, né, denota mais sensibilidade, que se apegam tanto aos filhos e às vezes prejudicam. O inovidável Erasmo Carlos também tem uma música, ele diz, proteção desprotege, proteção demais desprotege. Porque a gente protege demais e não deixa o filho ser ele. Tudo eu resolvo. No dia que ele precisa, de fato, tomar uma decisão resolutiva, ele não sabe. Cadê pai? Vou pedir papai ou mamãe. Então, eu tenho um exemplo na família, né, que uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, está ali atrás, né, o filho com 5 anos, 6 aninhos, 7 aninhos, 8 anos, já ensinou a fritar ovinho, dizia, menino, esse menino vai se queimar. Eu com a outra mentalidade ainda era, não, eu tenho que ensinar porque eu trabalho, você trabalha. E ele, hoje é pai, faz comida para a menina melhor do que às vezes a mãe, pintia o cabelo da menina, uma filhinha que é a netinha nossa do xodó, pintia o cabelo melhor do que a própria mãe, a avó às vezes se enrola e ele lá ensina como é que faz. Então ele, que eu achava que a mãe desprotegia, mas ela estava de fato protegendo, deixando ele, olha só, podava as arestas e ensinava ele a fazer. Ele sabe fazer tudo. Então, é só um exemplo doméstico, né? Mas é assim, na vida, a gente não é dono de nada. De nada. Temos que desapegar. E desapegar não é desamar. Desapegar não quer dizer que não ama. Você ama, mas deixa que o outro seja ele.
e deixa ele livre para que ele possa trilhar seus caminhos, cujos caminhos um dia você trilhou, saindo das amarras do lar, do ninho, não é? E todos os ninhos vão ficando vazios. Os peloquinhos criam asa, voam, e os velhinhos vão ficando. Depois vão visitar, né? É visitado ou não. É a vida, é o ciclo. A vida é feita de ciclos. Ciclos que se iniciam no nascimento, tem o apogeu, o declínio e o desencarne. Novo ciclo começa no plano espiritual para a preparação de um novo ciclo se repetindo em novas paragens. Então, é a vida que segue. Gente, quando ela sobe, é dizendo, Beto, tá bom, e eu que sou bom entendedor, meia subida basta, né? Para o bom entendedor. Já estou passando realmente do horário. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Estava com saudade, né? A última vez que eu subi aqui foi 6 meses atrás. Mas o pessoal não gostou muito, aí eu demorei para ver se vocês esqueciam. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma. E quem puder aproveitar um pouquinho, já vai se desapegando. Não precisa pegar todo o dinheiro e fazer pix para Beto. Mas não se apeguem. Usem, como diz o ditado, com parcimônia, com moderação, sabendo que nós somos apenas usufrutuários. Na vida é assim. Muita paz para todos. Que Jesus envolva todos vocês na paz. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.